Fala Digiescolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta. No dia de hoje a gente vai estar falando sobre esse que vocês estão vendo na capa do vídeo aí, que é o Soundbirdmon. Então, quem está acompanhando essa temporada já está vendo ele faz tempo e finalmente agora a gente pode ter meio que uma linha evolutiva bem legal para ele. Eu quero trazer ela e explicar ela para vocês nesse vídeo de hoje. Então vamos começar? Vamos embora! Então, para começar, galera, a gente vai ter a Digitama, o ovo de Digimon. Quando ele chocar, de dentro dele vão nascer o Digimon de nível em treinamento 1, que vai evoluir para o Digimon de nível em treinamento 2, que vão aparecer os dois ao mesmo tempo para vocês aí. Serão o Zurumon, que vai evoluir para o Pagumon. Mais uma vez, né? Porque a gente já viu eles em várias linhas evolutivas que eu trouxe para vocês aqui. Mas faz sentido, porque o Pagumon e o Zurumon normalmente são conectados com linhas evolutivas de Digimons que não são muito legais, que têm a personalidade bem ruim, que são Digimons do atributo vírus e por aí vai. Então é bem normal ele estar numa linha evolutiva como essa também. Porém, eu acho que o Pagumon combina bastante com essa linha evolutiva, o Zurumon também, graças aos olhos. Se vocês repararem nos olhos desses dois Digimons e nas cores deles, eles combinam bastante com essa linha evolutiva. Sim, eles têm olhos vermelhos, com detalhes em amarelo, e vocês vão perceber que tem bastante conexão, pelo menos em aparência, com os outros Digimons. E em personalidade também, afinal de contas, a gente vai ver alguns Digimons bem ruinzinhos aqui, né? Se vocês quiserem saber mais sobre eles, recomendo que vocês assistam outros Evolução Correta, porque eu já falei deles várias e várias vezes. Mas então, quando esse Pagumon ficar vivo tempo suficiente no mundo digital, ele finalmente vai evoluir para o pilar do nosso vídeo. Chegando então ao Soundbirdmon, que já está aparecendo para vocês aí. Então, pessoal, é bem importante vocês se lembrarem do que a gente viu do Soundbirdmon nessa temporada, porque ele finalmente apareceu bastante. Um ponto muito importante desse Digimon, assim como de outros que a gente vê, é que ele foi criado por um fã em uma competição para a criação de Digimons que a gente teve há vários anos atrás. Então, bem legal que ele teve grande destaque agora, finalmente, né? E ele parece uma espécie de morcego com apenas um olho, assim, né? A gente sempre vê monstros como esses em jogos de RPG que a gente vê por aí. Porém, o corpo dele é bem diferente. Ele tem algumas coisas vermelhas nas asas, que se parecem com caixas de som. O corpo dele tem meio que o formato de uma nota musical, e tudo isso tem a ver com as habilidades dele e tudo mais. O nome dele é bem simples, Monstro Pássaro do Som, algo do tipo, que se refere mais uma vez a tudo aquilo que ele representa. E uma coisa muito importante sobre esse Digimon, pessoal, é que na maioria das vezes ele vive em grandes grupos, o que é normal para morcegos também muitas vezes. Então, bem legal. Mesmo que ele seja um Digimon bem parecido com esses morcegos e monstrinhos e tudo mais, ele é considerado um Digimon pássaro, inclusive na própria descrição dele. Então, vamos falar da descrição dele agora. É dito mais uma vez que ele é um Digimon pássaro e que tem caixas de som nas asas, então ele tem muito a ver com barulho, com som, com áudio, né? Tá nas habilidades dele e na essência dele. Porém, mesmo assim é dito que ele é um Digimon que gosta de ficar bem quieto, bem em silêncio muitas vezes. Então ele provavelmente fica dentro de cavernas, em lugares desse tipo, onde ele fica lá, quietinho, ele não faz barulho nenhum. Porém, se ele sentir que tem um inimigo se aproximando, se ele precisar entrar em confronto com alguma coisa, se alguma coisa ameaçar esse Digimon, ele automaticamente vai começar a fazer ruídos em volumes extremamente altos, e é assim que ele se protege, né? E é bem interessante, pessoal, porque a gente vê ele usando esses ruídos e tudo mais para estar controlando outros Digimons na natureza. Isso não é citado na descrição oficial dele, mas é interessante porque normalmente habilidades sonoras de áudio e tudo mais tem poderes semelhantes com isso, o que é bem legal também, o que faz esse Digimon mais forte ainda, né? E como eu disse, normalmente ele vive em grandes grupos, e esses grandes grupos também influenciam na hora da evolução, dependendo da evolução pela qual ele for passar. Mas para esse vídeo aqui a gente vai começar então falando quando um Soundbirdmon ou vários Soundbirdmons acabam evoluindo para um nível adulto. Vamos para ele agora. Chegando então a um Aesmon que vai aparecer para vocês aí. Inclusive vão aparecer dois Digimons diferentes em duas formas diferentes, sendo que essas duas formas também apareceram nessa temporada do anime que a gente está assistindo, em grandes quantidades de uma dessas duas formas, inclusive, bem semelhante com o que a gente vê para os Soundbirdmons. Então talvez a gente possa imaginar que vários Soundbirdmons evoluam para vários Aesmon, e esses Aesmon acabem se unindo e ganhando essa forma maior que a gente está vendo aí também. Mesmo assim, Aesmon tem duas formas, essas duas que vocês estão vendo aí são o mesmo Digimon,
Então bem incrível. Normalmente a forma verdadeira dele é essa forma enorme que parece uma serpente com muitos olhos. Só que ele se divide em muitos, e esses muitos são esses que vocês estão vendo do lado na outra imagem, com essa formazinha aí. Eles são chamados de Aiesmon modo espalhado, ou modo dividido, né, em várias formas diferentes, porém todos eles do mesmo nível de evolução. Então bem interessante, né? Um parece uma serpente gigante com muitos olhos, quase infinitos olhos, e o outro parece uma criaturazinha das sombras. Uma habilidade que esses dois Digimons têm, pessoal, são as habilidades de se esconderem nas sombras. Eles entram nas sombras das coisas, até nas sombras dos outros, para que eles se disfarcem, porque tem a ver com eles também. O nome deles, Aiesmon, monstro que tem olhos, ou monstro dos olhos, é bem importante para eles também, mas se refere ao fato de que eles têm muitos olhos, com certeza. Na descrição deles, pessoal, eles se completam, sendo duas formas do mesmo Digimon. Quando ele está todo dividido, é dito que cada uma dessas criaturazinhas, que às vezes são milhares, se espalham para coletar informações. Então eles vão dentro da rede da internet, às vezes em sites que tem muitas informações, e eles coletam essas informações para que eles se tornem cada vez mais poderosos. Então é importante vocês lembrarem disso. Digimon se tornam cada vez mais fortes quanto mais informações eles têm, até maiores eles ficam. E no caso do Aiesmon normal, que é a serpente, o dragão gigante de sombras e olhos que a gente está vendo ali, quanto mais informações ele tiver dentro dele, maior e mais forte ele fica. Inclusive é citado que às vezes ele se torna mais forte, mais poderoso até do que certos Digimons de nível perfeito de evolução, que é um nível acima desse que a gente está vendo aqui agora. Então ele se torna realmente muito, muito forte. Dá até pra gente imaginar que se ele continuar acumulando informações cada vez mais, ele supere em força até Digimons de nível Mega, né? O que seria incrível para um Digimon do nível ainda adulto de evolução. Bem legal. E eles são especializados nisso, eles fazem isso, sobrevivem fazendo isso, né? E faz sentido, já que eles ficam por aí buscando informações, observando tudo, que eles sejam os monstros que têm muitos olhos. E mais uma vez, como eu disse para vocês, graças aos olhos que vêm lá do nível em treinamento desse Digimon, eu acho que se combina bastante, se encaixa muito bem até chegar aqui. Inclusive o próprio Soundbirdmon também tinha um olho amarelo e vermelho, que é meio que a marca dele. Você vê bem aquele olho nele quando você olha para aquele Digimon. É a maior parte do corpo dele, basicamente. Mas então, pessoal, esse foi o Aiesmon nas duas formas. E agora a gente vai para quando esse Digimon chega no nível perfeito. Chegando então nessa linha evolutiva em um Orochimon que já está aparecendo para vocês aí. E a gente viu essa evolução acontecendo nessa temporada também. E eu sei que muitas pessoas ficaram confusas no porquê ele evoluía para essa criatura. Bom, em primeiro lugar, o corpo verdadeiro do Aiesmon realmente já lembra uma espécie de serpente das trevas, dragão das trevas. O próprio Orochimon é meio que uma serpente, é meio que um dragão, meio que uma hidra diferente, né? Eu já vou explicar mais dele para vocês. Mas basicamente ele tem o corpo de uma cobra meio dragão que tem muitas cabeças, 8 cabeças. E todas elas são muito poderosas, sim, porém ele tem uma cabeça que fica bem no centro, que é uma cabeça mais escura, que é a verdadeira, quase como se fosse o corpo verdadeiro dele, e ele invocasse aquelas outras cabeças, como se fossem braços dele. Isso é muito importante para esse Digimon, com certeza. E o nome dele, Orochimon, de onde vem isso? Vem de Yamata no Orochi. Então se você conhece de histórias mitológicas japonesas e orientais e por aí vai, você vai conhecer bastante sobre isso. Afinal de contas, na mitologia, Yamata no Orochi era mesmo uma serpente dragão hidra lá de 8 cabeças. Era uma criatura das trevas que surgiu da escuridão de guerras entre deuses no passado, né, da mitologia japonesa e tudo mais. Então, basicamente era uma criatura das trevas que trazia destruição. E ele vinha para pedir sacrifícios e vinha para destruir as coisas e falar que se não oferecessem os sacrifícios ele ia destruir tudo, mas daí na história dele ele acabou se embebedando porque enganaram ele. E daí um certo guerreiro extremamente poderoso e mitológico também veio e cortou as cabeças dele e Yamata no Orochi foi derrotado. Então a gente vê coisas bem parecidas para esse Digimon
na descrição dele, sendo que é dito que ele tem essa cabeça verdadeira com as outras cabeças falsas, mas todas elas se comportam da mesma maneira. Além disso, ele gosta muito de beber bebidas alcoólicas, a gente sempre vê isso acontecendo, ou quase sempre. Quem assistiu Digimon Tamers, por exemplo, vai lembrar que aconteceu quase a mesma coisa lá. Ele vem para trazer a destruição, para acabar com as coisas quando aparece um Digimon desse, porque ele é baseado literalmente numa criatura muito das trevas mesmo, né? Inclusive é dito que o Orochimon no passado do mundo digital, é dito até que no mundo digital antigo, quando a gente fala assim, a gente está falando do mundo digital onde os Digimons ancientes existiam, ele meio que foi selado por um servo de um ser diferente. É dito dessa maneira na descrição dele. Então, eu quero imaginar que talvez tenha sido o próprio Susanoo-mon que fez isso com o Orochimon no passado, mas se você pensar que o Susanoo-mon é muito mais poderoso que o Orochimon, né, porque ele selaria esse Digimon? Seria mais fácil simplesmente destruir ele, alguma coisa do tipo, mas vai saber o que aconteceu, né? Talvez Orochimon era muito mais poderoso no mundo digital antigo, algo do tipo, mas agora ele tem essa força, ele tem essa aparência, e ele é um Digimon bem incrível, um Digimon das trevas e tudo mais. Ele combina bastante com essa linha evolutiva porque, mais uma vez, são várias criaturas num corpo só, que tem vários olhos, e os olhos são também parecidos, então combina, é interessante, uma criatura das trevas com muitos olhos, fica bem para essa linha evolutiva também, que é bem legal. Mas então, pessoal, esse foi o Orochimon, e agora a gente vai para quando ele alcança o nível Mega. Então, galera, a gente vai ter 2 Digimons de nível Mega nessa linha evolutiva e os dois são alcançados de maneiras bem diferentes. Para começar, a gente vai ter o Nidhoggmon que vai aparecer para vocês aí. Então, mais uma vez, essa evolução aconteceu durante essa temporada que a gente está assistindo. Agora, ele sendo uma serpente das trevas, meio que um dragão das trevas gigantesco, muito, muito grande mesmo, que evoluiu do Orochimon. Então é legal, porque nesse caso a gente tem uma criatura que é baseada em mitologia nórdica. Na mitologia nórdica a gente tem uma serpente gigantesca das trevas, meio que um dragão das trevas, que vive nas raízes da árvore Yggdrasil e fica lá devorando tudo e destruindo tudo para sempre, pela eternidade, aparentemente. E esse monstro aqui, esse Digimon aqui é baseado nessa coisa mitológica. E é interessante porque ele é literalmente uma criatura meio serpente, meio dragão das trevas, que evoluiu de outra, que também é meio que uma serpente, meio dragão das trevas, porém de 2 mitologias completamente diferentes. Bem interessante aí, né? Mais uma vez, é uma criatura enorme e cheia de olhos. Então os olhos são muito importantes para esse monstro também. A gente viu que teve esse tema bem forte nessa temporada, com certeza. O nome da criatura mitológica era o mesmo nome desse Digimon, Nidhoggmon. Então, tudo igual aí, tudo parecido, tudo legal. E ele é um Digimon, pessoal, que se alimenta constantemente de energia. Meio que ele absorve energia constantemente. E daí as asas enormes que ele tem nas costas são meio que uma espécie de saída para essa energia que se acumula dentro do corpo dele. Então ela começa a brilhar cada vez mais, se aquecer cada vez mais, vai ficando cada vez mais vermelho quanto mais energia ele tem dentro do corpo dele. E daí ele vai ficando cada vez mais poderoso também, o que meio que faz sentido para essa linha evolutiva se a gente lembrar que lá no Aiesmon mesmo, ele já ficava o tempo inteiro atrás de informações para que ele se tornasse cada vez mais forte. Então, tem muito acúmulo de informações, de energia dentro do corpo desse Digimon. E isso faz sentido se a gente comparar com a criatura lá da mitologia nórdica, que também ficava se alimentando e destruindo e corroendo as raízes da árvore Yggdrasil para sempre. Fazia isso sempre, né? Então, esse provavelmente é o mesmo objetivo desse Digimon. Extremamente poderoso, só quer fazer coisas ruins, passar por cima de tudo e destruir tudo e todos, né? Complicado. Mas daí, pessoal, a gente tem um outro Digimon de nível Mega pra gente conversar agora, que é o Deathmon, que tá aparecendo para vocês aí já. Muitas pessoas conhecem ele pelo nome de Golemon, mas o nome original dele é Deathmon mesmo, que é um nome super forte para esse Digimon, com certeza. E a gente viu essa evolução acontecendo nessa temporada também, afinal de contas, muitos Soundbirdmons se uniram em um corpo só e se transformaram em um gigantesco, super poderoso Deathmon. Então, ele com certeza é um nível Mega para essa linha evolutiva que vem do Soundbirdmon. Ele pode ser uma evolução do Orochimon? Não exatamente, eu acho que talvez até aconteça, mas por ele vir do Soundbirdmon, faz sentido que ele esteja aqui também. E ele é muito parecido com o Soundbirdmon. Ele também se parece com aquelas criaturazinhas meio morcegos que tem uma
bola que parece um olho gigante como corpo, né? Ele parece com aquilo, porém uma forma muito mais poderosa, muito maior de um monstro como aquele. É um Digimon do nível Mega muito forte, do tipo Lorde Demônio, tem olhos nas mãos, um olho enorme no lugar da cabeça, então faz sentido também para essa linha evolutiva, que é toda focada em olhos e por aí vai, né? Então super legal aí. E o nome dele, Deathmon, Monstro da Morte, um nome super poderoso para um Digimon como esse, mas por ele ter o tipo Lorde Demônio faz sentido, né? Na descrição dele, pessoal, é dito que ele é um Digimon Lorde Demônio, que ele era um anjo Digimon no passado, mas ele caiu e acabou indo para a área escura, porém ele é do tipo que não se mistura com os outros. Então, como a gente tem outros Digimons lá que são Lordes Demônios e que formam grupos e tudo mais, Deathmon gosta de ficar na dele. Inclusive, é citado que ele é um Digimon extremamente neutro, ele gosta de ficar na dele, não se misturar nem com o lado bom, nem com o lado ruim e fazer aquilo que ele quiser. Mas tem uma espécie de mito, lenda sobre esse Digimon de que na batalha final, provavelmente eles estão falando sobre alguma guerra, sobre o fim dos tempos, algo assim. Esse Digimon vai aparecer e quando ele aparecer, ele vai começar a destruir tudo que ele vê pela frente, como um Digimon do nível Mega do mal pra caramba faria. Mas por ele ser neutro, não dá nem pra entender porque ele tá fazendo isso. Talvez ele simplesmente queira destruir os dois lados. Bem do mal mesmo, bem cruel mesmo, ele não tá nem aí pra nada. E os ataques principais deles vêm desses olhos que ele tem pelo corpo, né, das mãos e do próprio olho enorme que ele tem na cabeça. Mas daí, pessoal, tem um ponto muito importante sobre esse Digimon na descrição dele e que ele leva para uma evolução dele, uma evolução acima do Mega, da qual a gente vai falar agora. Chegando então no único nível acima do Mega dessa linha evolutiva, o Black Deathmon, também pode ser chamado de Deathmon Black ou de Goemon Black. Todos os nomes para o mesmo Digimon, mas se você quiser chamar ele de Black Deathmon é o mais comum. E o que acontece, pessoal, é que ele é basicamente um Deathmon com cores um pouco mais escuras. E, bom, é a mesma coisa, é basicamente uma variação, a gente vê várias variações assim em Digimon, né? E é incrível porque esse Digimon, tanto ele quanto essa variação dele aqui, são Digimons criados por fãs. Parecido com o que aconteceu com o Sound Birdmon. Então é legal que ele seja uma evolução de um outro Digimon criado por um outro fã. É uma conexão super incrível para essa linha evolutiva. E o que acontece é que na descrição do Deathmon, pessoal, é dito que quando ele estiver nessa batalha final, quando ele for destruir tudo e todos pela frente dele e tudo mais, as cores do corpo dele vão ficar muito mais escuras. E nessa hora ele vai assumir a forma de Black Deathmon. A gente vê isso acontecendo nessa temporada também. Não só as cores dele ficam muito mais escuras, mas os olhos dele, que normalmente são de cores amarelas, se transformam em olhos com cores vermelhas, né? Quase como se ele tivesse com raiva ou fosse muito mais poderoso de alguma maneira. E tudo isso também combina com essa linha evolutiva. Afinal de contas, os olhos que a gente vê em todos esses Digimons até agora são olhos ou amarelos ou vermelhos ou com detalhes em amarelo e vermelho. E fica muito legal. Ele basicamente passa por essa transformação aqui também. Ele é muito mais forte que o Deathmon normal? Eu não sei, pessoal. Aparentemente é pra ele ser. Afinal de contas, ele é uma espécie de evolução de um Digimon que já tá no nível Mega. Porém, eu não sei se muito mais forte assim. Na maioria das vezes eles são colocados ali com o mesmo nível de poder. Mas mesmo assim ele continua sendo uma transformação para o nível Mega. Então ele vai ficar aqui nesse nível e através do Black Deathmon essa linha evolutiva termina. Então, de escolhidos, esse foi o evolução correta para o Sound Birdmon. E deu para vocês perceberem que todos os Digimons que eu mencionei aqui apareceram de maneiras diferentes nessa temporada que a gente está vendo agora, no Digimon Adventure 2020. Vários deles não tiveram exatamente uma conexão durante a temporada, mas eles têm conexão sim. Inclusive no jogo de cartas oficial agora, você pode formar essa linha evolutiva lá também. Só não tem as cartas do Deathmon ainda, mas acredito que logo logo a gente vai ter e vai dar para fazer toda essa linha evolutiva lá sem problema algum. E deu para vocês perceberem que todos eles têm muitas conexões, através dos olhos, através de habilidades, até de eles serem criados por fãs, alguns deles, né? O que é super interessante. Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa evolução correta. Por favor, deixem aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser, assim você me dá um pouco mais de ajuda. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Espero que todo mundo tenha um dia maravilhoso. Então fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.